Agora eu vim falar sobre uma, uma série de um desenho que eu já tinha falado, porém, geralmente eu assisto os primeiros capítulos de uma série, um desenho, de um filme, e eu não. E eu já quero falar sobre o filme, eu já sei qual que é o resultado final do filme. O filme ele tem várias linhas lógicas, é tudo igual, é tudo semelhante, né? E porém, ao assistir ao Flux, ele passava um piloto, ele passava uma ideia, ele passava um ideal e os últimos capítulos falados eles são marcantes. Porém, o último capítulo ele basicamente ele quebra toda a estrutura da sua argumentação. Você pergunta qual é o sentido dessa história? Por que, que essa história é assim? Por que, que não existe continuidade? Por que, que cada história é totalmente conflitante? Por que, que os personagens se matam, os personagens morrem? Né? Tanto que na terceira sessão ele tenta ter uma lógica e no final essa lógica é totalmente jogada pelo espaço. É bem simples. O último capítulo, né, existe um alienígena, né? E esse alienígena ele não precisa respirar, ele não precisa dormir, ele não precisa comer, ele não precisa de nada. Ele vive dentro das ideias e dentro dos seus sentimentos, né? Ele é uma criatura autossuficiente, né? E os seus sentimentos são muito maiores do que a realidade, tanto que eu acho que eles conseguem manipular a realidade com os pensamentos deles, né? E a gente vê que acontecem certas situações, e essas situações elas voltam, parece que ele vê o futuro, mas não, ele está manipulando a realidade. Tanto que tem até um anime que eu estava assistindo lá, que tem um que ele finge que é o Mago Merlin, que tem os Grimórios e tal, que o poder desse mago, o rei dos magos, né, é o mesmo poder desse alienígena. Mas voltando à questão aqui. A partir do momento que as ideias são muito mais importantes do que a realidade, esse alienígena ele conta toda a história. E as histórias, se você for ver do Aeon Flux, é basicamente as ideias, é a obsessão. E esse último capítulo ele repete o ciclo de todos os episódios, né? Que o que acontece? Existe uma guerra de sexos entre dois lados. Tem o cientista, que ele é o homem, que ele é extremamente racional e por causa da razão ele não tem ética nenhuma, ele não tem moral nenhuma. E a moça, ela tem moral, mas ela não tem horas moral nenhuma e ela também é meio sem ética, né? E ao ela descobrir esse alienígena, ela quer esconder esse alienígena do cara porque sabe que o cara vai aprontar com ele. E quando ele descobre esse alienígena, ele fica extremamente feliz porque ele consegue encontrar a solução de todos os problemas da vida dele, né? Que ele vai conseguir trazer a perfeição para a humanidade. Todos vão viver simplesmente da mente, dos sentimentos, é uma criatura autossuficiente. Porém, também dá a entender o quê? Que essa criatura representa a busca obcecada por ele entender as mulheres e a partir do momento que ele tem essa criatura ele consegue entender as mulheres. Mas o final da história mostra que ele não conseguiu trazer solução. Ele conseguiu entender, mas não traz solução. Porque no começo da história, né, quando ele acha esse alienígena, ele descobre esse alienígena porque ele desenvolveu uma máquina que vai fazer uma seleção natural. Só os mais fortes vão viver e os mais fracos vão morrer. A mulher proíbe e enterra a tecnologia dessa seleção natural. E aí ele fica tão louco que ele desiste de tudo, ele abandona a Terra, ele vai para o planeta do alienígena, ela fica desesperada, ela entra na câmara de hibernação, acreditando que ele vai voltar. Ele aí passa muitas eras, a máquina desperta ela e quando desperta, como falo, quando desperta, ela vai para onde que eles ficavam presos fora da natureza, né? E ela vê que os seres humanos não existem mais, só existem os alienígenas, né? E aí ela começa a brigar com o cara e ela vai lá, ela mata todos os alienígenas, pega ele e põe para hibernar. Mas antes de hibernar, ele repete a primeira fala do começo. Se os seres humanos de 1000 anos atrás vissem a tecnologia de hoje, as mudanças sociais,
eles não reconheceriam mais os seres humanos. Ele disse que todos os alienígenas não são alienígenas, são seres humanos. Eles sempre estiveram lá e eles evoluíram, né, para ser criaturas que só vivem da mente e do pensamento. E todo esse conceito que eu disse aqui é a contradição, né? Que primeiro ele quis trazer uma solução absoluta, ele estava em paz com ela e ela não estava mais em paz com ele. Ela queria que tudo voltasse como ela viveu, como ela via, e os dois vão para a máquina para ir para o futuro para ver se a humanidade volta ao normal. Esse episódio ele tem uma porrada de conceitos, porém é basicamente a guerra dos sexos, que ele é homem, ele é racional, ela é sentimental, ela invade o mundo dele, ele invade o mundo dela, os dois se odeiam, mas os dois se amam, os dois vivem impondo ideias. Ela, como fala, os dois são idealistas, mas vivem num mundo imperfeito e, além disso, de todo esse conceito, dentro da narrativa da história, esse conceito é aplicado no desenvolvimento da história, né? Na construção da história, porque o que acontece? Não tem continuidade lógica. A única continuidade é que o personagem ele constrói ideias tão conflitantes, que a continuidade da lógica da história não é a lógica que a gente considera como real, é a lógica irreal, é a lógica dos pensamentos. Tanto que os primeiros capítulos, a primeira temporada, a segunda temporada, você percebe que ou você está num sonho, ou você está num mundo psicótico, onde uma pessoa tem alucinação, tem delírio, e vê tudo aquilo, discute os seus sentimentos, discute os conflitos existenciais, discutem o conflito da sua vida. E esse episódio ele é uma explicação literal de como o escritor escreveu todos aqueles desenhos, e aqueles desenhos ali, eles nada mais que são a discussão do homem e o mundo à sua volta, né? E isso é extremamente interessante. Tem um capítulo anterior que eles estão que ela está perseguindo um cara grande, gordo e extremamente ignorante, né? E esse cara ele representa o homem que como fala, que é burro, que age simplesmente pelos seus instintos primitivos, né? E ele só faz coisas grotescas, né? E ele pensa, ele tem um raciocínio, mas o raciocínio dele é só para destruir tudo na sua volta. E aí esse cientista ele cria um robô, ele está dentro de uma sala, essa sala ela se repete. Também os episódios eles estão em loop, né? Toda hora acontece o loop. Ele está numa sala, né? E aquela sala ali, ele está fazendo um bonequinho, né? E aí depois o cara põe uma bomba naquela sala lá dentro do trem, aí ele sai para a estação, né? E coloca um esqueleto extremamente fino de fios, né, dentro do corpo dele para controlar o cérebro dele, né? E aí esse cara se torna bom, né? E essa moça ela encontra um grupo de feminazes, né, ou de feministas que dominam a humanidade e que ensina ela o caminho das mulheres, e elas querem reprogramar o cara, mas o cara já estava reprogramado pelo outro cara. Ela foi tentar retirar a programação do cara, não conseguiu. Aí o cara volta a virar um monstro e começa a culpar todo mundo porque ele ficou bonzinho, ele amputou o braço dele e deu o braço para uma criança, né? E aquele aí tem uma parte de simbolismo, né? E aí no final, ao ela tirar o robô quebra, aí sai a cabeça do robô, que era o robô lá que o cara tava montando lá, um robô como se fosse um robozinho russo, que fica dentro de um robô gigantesco, que é um monte de fio. E aquele robô gigantesco que é do tamanho de um ser humano, e o robozinho pequenininho, o cara tava fazendo dentro do trem, e o trem pega e arrebenta onde eles estão lá, e volta o loop da história, né? Então fica meio sem sentido, né? A história se repete, e todos os três, toda a terceira sessão, ela se repete, ela está em loop,
É interessante. Ela está em loop e ela está em progressão a história, ao mesmo tempo, né? Então é uma loucura total, né? E a única forma de explicar isso, explicar toda a construção dos arcos da história é que ele está simplesmente tentando explicar ideias, né? Ou conceitos cinematográficos. E o antes desse capítulo existe o capítulo Éter, né? E o capítulo Éter existe um vírus mortal, existe o Éter e existe um ser reptiliano que ele tem um ovo, né? Que esse ovo em contato com a água ele vai se multiplicando, com a água, com alguma coisa ele vai se multiplicando e destruindo tudo, né? É mega de um conceito, porém esse episódio parece um filme do Alien, né? Então essa série, a linha lógica a linha lógica realista dela não está nas realizações da vida das pessoas, mas sim nas ideias da pessoa, e essa série ela é simplesmente uma discussão sobre o pensamento e o comportamento, né? O tempo inteiro, como eu falei aqui em relação do cara querer destruir a humanidade e tal, depois desistir, encontrar a salvação da humanidade, e aí a moça que queria salvar a humanidade destruiu a própria humanidade, ou todos os outros desenhos são quebra-cabeças gigantescos. Para mim não foi tanto quebra-cabeça, porque vocês sabem que quanto mais complicada a coisa mais fácil para eu decifrar, decodificar e entender, né? Eu amei esse desenho, né? É um desenho muito bem feito. Falo aí para vocês.